Mesmo que seja uma ideia incrível, você não pode ficar dependente apenas do direcionamento do comando. Eu dei um exemplo com colaboradores, mas isso também acontece em um processo com o cliente. Ele não pode sentir que você está dizendo o que ele vai acessar e ele vai se transformar no que você está dizendo que ele vai se transformar. Ele tem que se ver nessa transformação. Ele tem que escolher entrar dentro dessa imagem que o seu produto, que os benefícios do seu serviço, da sua ideia oferecem. Isso é poderoso demais. Então eu lido com o estado resistente, criando probabilidades no talvez. E se fosse assim? Faz sentido se nós trabalhássemos neste lugar? Mesmo que você já saiba, aquela pessoa tem um problema, eu posso resolver. O meu time está com esse problema e eu sei por qual caminho. Ainda assim, se houver resistência, você precisa transitar com cuidado em uma criação de probabilidades, mas lembrando, todas as probabilidades que eu crio levam para um destino. Não são probabilidades soltas, onde eu vou trazendo para amaciar o cliente, para quebrar essa resistência, para fazer ele se sentir livre, mas são probabilidades que levam para o caminho X, aqui leva para o Y, aí não dá, você perde o cliente. E aí começa aquelas conversas, que era uma negociação, acabam mudando de assunto, acabam indo para um outro lugar, acabam flexionando para uma ponta que não tem relação com o objetivo, que você tem como interesse, que é levar o cliente para tomar uma decisão, e essa decisão vem com um sim. Sim, eu quero comprar. Sim, eu aceito a ideia. Sim, eu aceito o direcionamento. Sim, eu estou dentro disso que nós estamos construindo juntos. Agora vamos para o segundo estado. Nós falamos do estado fechado de resistência e nós temos também o estado emocional que pode ser estabelecido através de uma leitura no 1 a 1 ou em grupo também. Esse estado é o estado aberto. Anote aí, por gentileza, estado aberto. O segundo estado, aparentemente, em um processo de negociação, de convencimento, é o mais fácil. A própria palavra já diz, estado emocional aberto. Então essa pessoa está aberta para ouvir, essa pessoa está propensa a comprar muito mais do que aquele que está resistente, mesmo precisando. Essa pessoa está ali sorrindo. Essa pessoa, a nível não verbal, já parece que ela te deu sim, porque ela está aberta e sem perceber com o corpo ela vai te acompanhando. Se você está trocando, negociando, tentando conduzir um processo de venda de uma ideia, de um produto, de um serviço, e você percebe na comunicação não verbal um corpo mais relaxado, um corpo mais aberto. Essa comunicação não verbal sem perceber enquanto você está falando, ela está dizendo sim. O cérebro provavelmente já transitou para um lugar de não é uma ameaça. Eu estou livre para decidir se eu quero ou não. Eu quero ouvir como eu me sinto à vontade nessa atmosfera que esse comunicador ou essa comunicadora criou. Ok, estamos juntos. Então ela está aberta para ouvir. Qual que é o perigo do aberto? Muitas pessoas confundem o estado aberto com um lugar perigoso de acomodação. O que é acomodação? Se eu sinto que o cliente já está na minha, se eu sinto que a minha equipe já está toda aberta, feliz, sorrindo, eles estão topando tudo, eu acabo me acomodando em um lugar de falador e não comunicador. O que isso significa? Eu acabo perdendo a intencionalidade do agir. Eu acabo perdendo a intencionalidade do falar. Eu acabo perdendo a intencionalidade do convencer. E quando eu entro nesse lugar cômodo, sem perceber, eu falo do mesmo jeito, com a mesma microexpressão facial que eu utilizo brigando, sorrindo, conversando em mais uma reunião. O meu corpo acompanha um mesmo ritmo. E aí, para piorar, eu desço mais ainda. Para onde, Cris? Toda pessoa que está aberta normalmente acaba conduzindo não o comunicador, mas o falador para um lugar de boas palavras, de positividade. E qual que é o risco disso? Se você perceber alguém, é que é difícil você estar como plateia nesse lugar. Provavelmente é você que está tentando conduzir o time, pessoas. Mas quando a pessoa está aberta, existe uma conexão através do seu neurônio espelho, que é o que nos conecta a partir da empatia, que é o famoso espelhamento, que é vendida por aí como espelhamento. Ou tem um outro conceito que é famoso, que a galera usa de forma desenfreada e maluca, sem sentido e muitas vezes, rapport. Exato.
Quando a pessoa está ali aberta e você está falando, sentindo que está arrasando, você acaba desconstruindo o seu corpo da intencionalidade, e aí sem perceber você já está conectado com a pessoa, e aí você se sente amigo, ela também, e aí você começa a criar narrativas sem perceber, pode notar, sem perceber, em um lugar muito de elogio, positividade, é uma troca, você está feliz, aí você começa a falar da sua vida pessoal, e não é um problema, é quando você perde a intencionalidade, quando você perde a estrutura, você acaba transitando para esse lugar da felicidade, da calmaria, e aí esse lugar se torna 100% emocional. Se você for estudar Aristóteles e tudo que ele construiu em relação à retórica, você vai ver lá 3 pilares que fortalecem uma boa comunicação, que é o ethos, o pathos e o logos. O pathos está totalmente atrelado à emoção, à facilidade de se conectar, à facilidade de condicionar esse lugar tão difícil, que é o emocional, e para condicionar o emocional, ainda assim você precisa ter uma ótima comunicação. Se eu não me engano, o conceito é sufista. Até hoje existe isso, mas as críticas nasceram nessa época, onde existiam comunicadores sufistas. Eu acredito que esse é o conceito, eu não me recordo. Provavelmente esteja correto. Sufistas, pessoas que têm uma habilidade, uma comunicação incrível, de começo, meio e fim, mas entregam algo vazio. Entregam algo 100% emocional, sem estrutura ou aprofundamento. E isso se dá em um quê? Se dá no quê? Se dá em um processo emocional onde as pessoas se entregam, se conectam, elas sorriem, elas trocam, elas falam sim, faz sentido, mas, segundo o apontamento do próprio Aristóteles, nós estamos olhando para um estado perigoso. Não só para quem está ouvindo e se associando a esse estado emocional, mas para o comunicador. Porque uma hora o ser humano cansa desse estado emocional. Se eu só me relaciono com o emocional que o outro está estabelecendo, no início é gostoso. Aí quando eu começo a entrar em uma abertura, o segundo perfil do estado emocional, eu vou me entregando, aí eu falo muito, aí eu começo a sorrir, uma hora a pessoa parece que acorda de um transe. Parece que ela olha para o contexto, para o lugar e fala, tá, mas cadê a solidez? Parte lógica. Tá, legal, mas pô, eu não sinto algo palpável. Será que funciona mesmo? Aí a pessoa volta para casa para refletir ou no próprio ambiente. Pô, será que essa pessoa de fato domina isso? Será que faz sentido eu seguir essa ideia? Eu não sei se o chefe tá certo, porque ele falou uma coisa, mas eu não vejo tanto fundamento, eu não vejo tanta lógica. Essas são as frases. Porque quando você se encontra com uma pessoa aberta e perde a estrutura, perde a intencionalidade sem perceber. É gostoso mesmo ali. Você vai trocando, a pessoa está sorrindo, ela fala que faz sentido, e aí você acaba contando algo para gerar mais conexão com ela, que ela também já jogou bola, ela também tem isso aqui, ela já abriu isso daqui, aí você vai se entregando em um lugar emocional, e quando envolve um investimento financeiro alto e através desse estado de abertura, ela compra, meu amigo, aí o perigo é muito maior. Porque depois que o estado emocional passa e ela não tem nenhuma memória de um processo criado lógico para o córtex pré-frontal dela no pós, a conversa, refletir, analisar e decidir, se não tiver um rastro lógico, ela fica com uma sensação que foi manipulada. Não vamos colocar ela fica na totalidade, mas é uma grande probabilidade.